Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estude Info. Hoje nós vamos fazer a resolução do nosso simulado de número 40. É um simulado especial somente de revisão para o TJSP. Ou seja, aqui você vai encontrar questões mais recentes, questões adaptadas e questões atualizadas da VUNESP, incluindo questões também inéditas, tá bom? Eu não peguei só questões de provas anteriores do TJ, nem só de provas mais recentes, mas a grande maioria das questões aqui eu alterei o enunciado, eu fiz questões baseadas nas provas da VUNESP para você se preparando para o TJSP aí. E se você chegou aqui pelo YouTube, dá um pause agora no vídeo, quer responder o simulado, corre que o link está aqui na descrição do vídeo, responde lá, depois você volta aqui, dá o play novamente, assiste toda a correção para ver onde você errou, o que você acertou e como você poderia ter ido melhor. Quer participar dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram? Os links também estão na descrição do vídeo. O legal é que você participando desses grupos, você faz parte do nosso ranking, ou seja, além de você responder esse simulado, receber ele de maneira antecipada, você faz parte do ranking com todos os alunos dos grupos do WhatsApp e do Telegram. Assim você consegue pegar e verificar como está sendo o seu aprendizado em informática perante os outros alunos aí, beleza? Então, bora lá para a nossa correção. Primeira questão fala o seguinte: qual é a tecla de atalho utilizada para acessar, abrir as opções do menu Iniciar, também conhecido como acesso rápido, no Windows 10 em sua configuração padrão? Alternativa A, Windows A. O Windows A ele vai abrir a central de ações, né, o Advanced Action, ações em inglês. Então, não é a alternativa A. Windows C, Cortana. Windows D, Desktop, área de trabalho. Cortana é assistente virtual do Windows. Windows E, Windows Explorer, o Advanced Explorer, ou seja, explorador padrão de arquivos do Windows. E o Windows X, aí sim, é a nossa opção de acesso rápido, ou seja, as opções do menu iniciar. Então, a alternativa correta dá 1 aí, alternativa E, Windows X. Legal que essa questão você já aprendeu 5 teclas de atalho do Windows. E se você não sabe as teclas de atalho e nem as dicas para decorar quais são elas, tem uma aulinha especial aqui no meu canal somente falando sobre as teclas de atalho do Windows. É bom você dar uma conferida, que a VUNESP gosta bastante de pegar conteúdo de tecla de atalho, beleza? Questão número 2. Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows 10 clicou no seguinte botão presente na barra de tarefas. Esse botãozinho aí ele permite que... Esse botão ele é o visão de tarefas, tá bom? Ele faz o quê? Com que a tela seja estendida em um segundo monitor de vídeo conectado no computador? Não, esse é o meu menu de projeção. B. A tela do computador seja reproduzida em um projetor? Também não, tá? Mesma coisa que a minha projeção lá. C. Todas as janelas abertas sejam fechadas? Não. D. Múltiplas áreas de trabalho possam ser criadas ou gerenciadas? Perfeito. O visão de tarefas, além dele abrir todas as janelas que estão em execução naquele momento, ou seja, todas as janelas que estão abertas, ele permite com que eu crie mais áreas de trabalho no meu Windows 10. E a alternativa E, a lupa do Windows seja ativada para ampliar as informações exibidas na tela. Não, tá? A única alternativa correta, então, é a alternativa D. A alternativa correta da nossa questão número 2 é, então, alternativa D, múltiplas áreas de trabalho podem ser criadas ou gerenciadas através desse botãozinho aí, que é o meu visão de tarefas, tá bom? Questão número 3. Ricardo preparou e enviou uma mensagem de correio eletrônico para 4 destinatários. Rafael e Andréia, que estão em concópia oculta, Lúcia e Matias, que estão em concópia. Considere que todos os usuários utilizam o Microsoft Outlook em sua configuração original e que todas as mensagens foram enviadas e recebidas com sucesso. Lúcia, ao receber a mensagem, clicou no botão responder e a mensagem que foi automaticamente preparada continha os ou o, né, usuário ou usuários como destinatário ou destinatários. Marque a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. Ou seja, quando ela clica lá em responder, a Lúcia ela recebeu uma mensagem. Ela clicou no botão responder. Ela responde a quem? Somente ao remetente. É diferente do responder para todos, tá? Se ela colocasse lá responder para todos, aí ela responderia tanto lá para o Matias quanto para o Ricardo, tá bom? E o pessoal que está em concópia oculta, que é o Rafael e a Andréia, eles não recebem, pois eles não estão visíveis para a Lúcia, tá? Então, a alternativa correta aí, a única que vai satisfazer, né? Somente o Ricardo. Então, a alternativa correta da 3 aí, alternativa C. Que ela responde somente para quem enviou a mensagem. Ou seja, como veio somente do Ricardo, né? O resto tudo em concópia ou concópia oculta, somente ela vai enviar pro Ricardo quando ela clica no responder. Questão número 4. A seguinte planilha foi criada no Microsoft Excel 365 em sua configuração original.
Belezinha, tá ela aqui bonitinha. Ao inserir a função maior de A1 até B3, 1 na célula A4, o resultado é 10. Assinale a alternativa que apresenta a função que deveria estar na célula A4 para exibir 9 como resultado. Aqui, ó, ele fez o quê? Ele fez o seguinte, né? Ele pegou e fez, ó, o meu maior de A1 até B3, de A1 até B3 é o meu intervalo todo aqui, ou seja, ele pegou todo esse intervalo e ele quer saber o que do maior? Ele quer saber qual o meu primeiro maior valor dentro desse intervalo, que é o intervalo de A1 até B3. É assim que o maior funciona, né? Dentro de um intervalo, ponto e vírgula, depois desse ponto e vírgula vem um número, e esse número representa qual maior eu quero. No caso aqui, ele queria o primeiro maior. O primeiro maior valor entre todos esses daqui do intervalo, entre 9, 7, 10, 5, 6 e 8, é o número 10. Por isso que o resultado foi 10. Agora, ó, ele quer lá em A4 que seja exibido o resultado 9, tá? Para ele exibir o 9 aqui, o que ele teria que fazer? Ele poderia ser o maior de A1 até B3 ou segundo maior valor, porque o 9 é o segundo maior valor entre esses daqui do intervalo. Só que ele não me dá essa opção, ele só me dá a opção reversa do maior, que é o menor, tá? Então cuidado aí, ele quer saber o menor valor dentro do intervalo que vai me retornar o número 9. O número 9 é qual o menor valor? Aqui no caso, então, ó, a gente vai ver o 5 é o primeiro menor, o 6 é o segundo menor, o 7 é o terceiro menor, o 8 é o quarto menor e o 9 é o quinto menor valor. Ou seja, ele vai ter que saber dentro desse intervalo aqui, resultar para mim o quinto menor valor, aí sim ele retorna o número 9. E aqui, tem alguma função que vai dar isso para mim? Ó? Alternativa A, menor de A1 até B3, o 10? Não, tá? Não tem o 10 valores aqui, ele já daria erro para mim. Menor, 0 também ele daria erro. Menor de A1 até B3, o nono menor valor? O nono menor valor, aqui também a gente não tem. Alternativa D, menor de A1 até B3, o quinto menor? Beleza, é isso daqui que ele pediu, né? O quinto menor valor que eu tenho dentro do intervalo de A1 até B3 é o número 9. Fechou, tá? Já funciona. E a alternativa E, menor de A1 até B3, o segundo. Ó, aqui se você não prestou atenção que é menor, você marcaria isso daqui e estaria errado, né? Porque daí se você falar, é o maior, né? Maior de A1 até B3, o segundo, também é 9. Só que aqui não é maior, tá? Ele utilizou só a função menor. Então, a alternativa correta da 4 aí, alternativa D. Questão número 5. Considere a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 365 em sua configuração original. De novo, aquela planilhinha bonitinha lá. E ele fala o seguinte: ao digitar na célula A6 a função conte C, ele vai contar de acordo com o critério, tá? Vou contar se de A1 até B3 tiver valores diferentes do que 7. Esse símbolo do menor junto com o símbolo do maior é o diferente, tá? Não é que é menor e maior ao mesmo tempo, ele é diferente de 7, tá? Essa é a representação do diferente dentro do Excel. Se você não sabe os operadores lógicos, também tem uma aulinha específica aqui no meu canal, na playlist de Excel, falando somente sobre operadores lógicos e matemáticos do Excel, beleza? É bom te dar uma olhadinha lá, porque é muito cobrado, principalmente quando a gente está utilizando outras funções que envolvem operadores lógicos aí, certo? Então a alternativa correta aí, ele quer contar de A1 até B3 os valores que forem diferentes do que 7. De A1 até B3 é o meu intervalo todo aqui. E o que o conte C faz? O conte C ele não soma, não faz nada, tá? Ele vai contando, tá? Então, ó, quem é diferente de 7? 9 é diferente de 7? Beleza, então ele entra na conta. 10 é diferente de 7? Então entra na conta. 6 é diferente de 7? Entra na conta. 7 é diferente de 7? Não, tá? 7 é igual a 7, então ele não entra na conta. 5 é diferente e 8 é diferente de 7 também. Então, quantos valores do intervalo de A1 até B3 são diferentes do 7? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, a alternativa correta da 5 aí, alternativa E, número 5, beleza? Conte C, conto de acordo com um critério. Esse critério pode ser um operador lógico, esse critério também pode ser um texto para eu fazer a minha conta aí, beleza? Contando, né? Se tiver de acordo com o critério, eu vou contando. Conto 1, 2, 3, 4. Não vai querer somar aqui, ó, 9 com 10, com 6, com 5, com 8, que não funciona, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Questão número 6. Criado no Microsoft Word 365 em sua configuração padrão, tem-se o seguinte texto com a formatação a seguir. Beleza.
Assinar a alternativa que indica o resultado se o usuário selecionar o texto por completo e executar as seguintes ações. Clicar no ícone para formatar o texto como negrito, logo em seguida clicar no ícone para formatar o texto como sublinhado e finalmente clicar no ícone para formatar o texto como itálico. O que acontece? Ao selecionar todo o texto aqui, eu tenho 3 formatações diferentes, tá? Então selecionei o escrevente, o tribunal, o D, o Justiça de São Paulo, beleza? O que eu tenho de formatação aqui? A primeira palavra minha, ela está em negrito, o escrevente está em negrito, o tribunal, ele está em itálico somente, e o Justiça de São Paulo está em sublinhado. O D aqui está sem nada, tá? O que acontece quando eu seleciono todo esse texto? Ele vai selecionar e vai marcar para mim lá, que somente eu tenho em negrito, porque quem manda é a primeira palavra da minha seleção, tá? Ou seja, ele vai dar como que o meu texto só tivesse em negrito. Porém, o texto ele tem mais formatações, mas ele só pega a formatação da primeira palavra aí, beleza? E daí o que eu fiz com essa formatação então? Vamos ver as seguintes ações que eu fiz. Cliquei no ícone para formatar o texto como negrito. Quando eu clico para formatar como negrito, e esse negrito já está selecionado, que é o caso aqui do escrevente, né? Ele já está selecionado, ele vai desselecionar, ele vai desformatar o texto, ele desmarca, tá? Então, o escrevente passa a ficar somente com formatação normal, tá? Ele limpa a formatação, ele tira o negrito. E o Tribunal e o de Justiça e o São Paulo não aplica a formatação, ele somente retira, tá? Ele retira porque quem manda é a primeira palavra. Como ela já estava, ao clicar, né, ao selecionar novamente, ele retira, tá bom? Ele não aplica ao resto do texto, ele só retira, certo? Depois ele fez o seguinte, clicou no ícone para formatar o texto como sublinhado. Como quem manda aqui para ele é a minha primeira palavra, tá? A minha primeira palavra que vai ser o mandante do resto do meu texto aí. Quando ele clica em sublinhado, a primeira palavra estava em sublinhado? Não, somente em negrito. E o que acontece com o meu texto então? Todo o texto fica sublinhado. Ah, professor, mas o Justiça de São Paulo já estava sublinhado. Se eu apertar aqui, ele não vai desselecionar? Não, porque lembra quem que manda? É a primeira palavra. E a partir do momento que eu desselecionei o negrito da primeira palavra, ela não tem formatação nenhuma. Se ela não tem formatação nenhuma, quando eu clico no sublinhado, ele aplica ao texto inteiro. O mesmo vale para o itálico. O tribunal aqui está em itálico. Se eu formatar ele aqui como itálico, pressionar o ícone itálico, automaticamente todo o texto novamente também vai ficar em itálico, ou seja, todo o meu texto ficou em itálico, em sublinhado. Por isso, a alternativa correta da 6 aí, a nossa alternativa A. Então, não esqueçam, quando eu tenho mais de uma palavra selecionada, eu tenho uma sentença grande, um texto completo, eu tenho uma linha toda, quem manda na formatação é a primeira palavra, tá? Se ela não tivesse nada aqui, se ela fosse uma palavra comum, se ela tivesse livre de formatação, quando eu apliquei o negrito, que eu cliquei aqui na primeira, né? Formatei como negrito, aí sim, todo o meu texto ficaria como negrito. Como ele já tem a formatação em negrito na primeira palavra, quando eu clico ele deseleciona, ele retira a formatação, beleza? Por isso, a alternativa correta, a alternativa A. É escrevente de Tribunal de Justiça de São Paulo, tudo sublinhado e tudo itálico, beleza? Questão número 7 aí. No ambiente do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, no aplicativo acessório WordPad e em grande parte dos aplicativos em ambiente Windows, quando se deseja selecionar uma palavra toda, pode-se... Como que eu faço para selecionar uma palavra toda em um texto aí do WordPad, ou do Word, ou do meu bloco de notas, tá? Como que eu faço? É um triplo clique com o botão principal do mouse na palavra desejada. Triplo clique, ele seleciona o parágrafo todo. B. Dar um duplo clique com o botão principal do mouse na palavra desejada. Fechou, tá? Aí sim, duplo clique é a palavra. Clicar com o botão secundário na palavra e escolher... Não, a gente não tem essa opção. D. Dar um duplo clique com o botão secundário do mouse na palavra desejada? Não, tá? Duplo clique com o botão secundário, você vai abrir as opções aqui no WordPad de formatação daquele texto, tá? Daquela palavra ali. Ele não seleciona, ele só vai abrir opção de formatação, se eu quero colar alguma coisa, recortar, tá? Ele vai dar essas opções para mim. E E, clicar uma vez com cada botão do mouse na palavra desejada. Não, tá? Se eu clico uma vez, ele posiciona o cursor. Se eu clicar com o botão direito, aí ele faz o quê? Abre a minha janela de opções. Por isso, que a alternativa correta da 7 aí, alternativa B, duplo clique com o botão principal do mouse na palavra desejada. Então, clique normal. Ele posiciona o cursor do mouse, duplo clique, seleciona a palavra,
triplo clique, seleciona o parágrafo, beleza? Guardem isso daí que é muito legal, é muito bacana e é importante que a VUNESP adora pegar nessas pegadinhas aí a gente, beleza? Questão número 7, então, alternativa correta, alternativa B. Questão número 8. A área de transferência do Office 365 permite que dados sejam transferidos entre diversos aplicativos. Suponha que um usuário tenha aberto um arquivo com o Microsoft Excel 365 e outro com o Microsoft Word 365 e que no Excel algumas células tenham sido copiadas com o comando Ctrl+C. Observe a figura do Word 365. Beleza, essa figura da minha área de transferência. Caso a seta ao lado do texto área de transferência nas figuras seja clicada, ou seja, caso essa setinha aqui, ele vai abrir as opções, tá? Todos os comandos possíveis da minha área de transferência. Isso faz com que todo o conteúdo da área de transferência seja copiado para a posição após o cursor do texto? Não. B. Uma janela lateral será aberta exibindo todos os elementos colocados na área de transferência, além de botões diversos. Perfeito. Todas as opções e todos os conteúdos da minha área de transferência. Então a B já estaria correta. C. O último elemento copiado para a área de transferência será copiado para a posição. Não, tá? Aí seria com o colar, certo? D. O último elemento copiado será copiado para a posição após o cursor. Não, tá? Aí também não funciona. A área de transferência será limpa. Também não. Então a única alternativa correta aí é a alternativa B. Questão número 8, alternativa correta, alternativa B. Quando eu clico aqui em qualquer grupo nessa setinha, não importa se é a área de transferência, se é o fonte, ele me abre todas as opções e aqui na área de transferência todos os arquivos que eu tenho lá, todos os conteúdos que foram colocados, todos os elementos que foram colocados na área de transferência também. Questão número 9 fala o seguinte: considere os resultados apresentados pelo Google conforme a imagem a seguir. Aqui ele me dá uma telinha de busca, de pesquisa do Google, e ele fala: o comando de pesquisa inserido antes da URL do Ministério Público, que é o www.mpsp.mp.br, foi. Ou seja, ele colocou algum comando de pesquisa, algum parâmetro aqui para pesquisar de acordo com esse termo. O que foi? Ó? Vamos ver o que resultou. Ó. Esses carinhas aqui na minha busca, eles resultaram por saopaulo.sp.gov.br, portal.fazenda.sp, ssp.sp.gov.br. Ou seja, aqui tem alguns termos, né? Se eu colocasse o info antes aqui do mp.sp, do mps, de novo falei .sp, não é, né? mpsp.mp.br, ele me retornaria as informações relativas a esse site aqui, tá bom? Ele daria o info já aqui na minha aba lateral com as informações do mpsp.mp.br, tá bom? Não é isso que ele resultou, tá? Ele resultou outros sites aqui na minha busca. Em title, ele significaria o quê? Que dentro do título da página, ou seja, aqui que vem aparecendo, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda e o SSP, deveria conter o mpsp.mp.br. E não é isso que ele faz, tá? Em URL e o site, a mesma coisa, tá? Eles buscam o quê? Por termos diretamente dentro desse site, ou seja, somente resultados dentro do site www.mpsp.mp.br, o que não é o caso, né? A gente viu que são resultados que eu tenho outros sites, ó, saopaulo.sp.gov.br, portal.fazenda.sp.gov.br, ssp.sp.gov.br, ou seja, não são resultados somente do site MPSP. Aqui nem apareceu o MPSP, né? Aqui apareceu sites relacionados somente, ou seja, a gente pegou o Related. Related são sites relacionados com o Ministério Público de São Paulo, ou seja, é o Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Segurança Pública, tá? Tudo relativo ao MPSP relacionado, ou seja, related, relacionado, site e URL, que é a nossa alternativa C e D. Ele vai pegar a busca dentro daquela URL, dentro daquele site, tá? Eles fazem a mesma coisa, só que eles mudam ali o in URL, ele é mais aceito aí nas partes quando a gente está trabalhando com a língua inglesa. E o site já é mais comum no mundo todo. Em title, somente títulos que contenham aquele termo pesquisado. E o info, informações sobre aquele site, sobre aquela URL. Portanto, como aqui na minha busca ele resultou resultados, é bom, né? Fica meio que redundante. Mas ele resultou aí as páginas, os sites que são relacionados ao mpsp.mp.br. Então, a nossa alternativa correta, a alternativa E, related. Eu prometo que até o final consigo falar MP sem fazer o mp.sp, tá? mpsp.mp.br.
site.mp.br, beleza? Então, related, relacionados, site em URL, dentro daquela URL, dentro daquele site, em título, o título daquele site e info, informações sobre aquele site, beleza? Esses são alguns termos aí que o Google usa nas pesquisas dele. Questão número 10. Na rede mundial de computadores, a internet, os serviços de comunicação e informação são disponibilizados por meio de endereços e links com formatos padronizados URL, que é o nosso Uniform Resource Locator. Um exemplo de formato de endereço válido na internet é, ou seja, como que eu escrevo uma URL válida? Alternativa A, http://site.com.br/8080 não é um endereço válido, tá? Porque o arroba aí, ele não faz parte de sites, ele faz parte de localizador, ele faz parte somente de e-mails, tá? Ele não é endereço de site, não é link que ele fala, né? Endereços e links, não é um link. Isso daqui é um misturadão que ele fez aí de URL com também a parte de e-mail, tá bom? Justamente por conta do arroba. B, HTTPS, beleza? Protocolo de navegação seguro, meu site, beleza? O nome do site, né? domínio.org.br, fechou, 443, beleza? Ele está delimitando qual recurso que eu vou acessar, qual a minha porta de acesso, tá? Ou seja, eu vou utilizar a porta 443 dentro do protocolo HTTPS, acessando o meu site.org.br. Fechou, a alternativa B já está correta. C, HTMLS, não, tá? HTML é o quê? Linguagem de criação de páginas, não é nenhum tipo de protocolo. E o HTMLS nem existe, tá? D, também não funciona, HTML não, tá? Seria ou HTTP ou HTTPS para a gente fazer as navegações. E E, www. Hashtag também não, né? Hashtag é utilizado para delimitar pesquisas dentro da nossa parte de redes sociais. Por isso, a única alternativa correta da 10 aí, a nossa alternativa B. Isso aqui é uma URL completa, né? Que ela delimita, além do protocolo de navegação, a porta a qual eu estou acessando, depois os 2 pontos ali e o número que vem utilizado, certo? Questão número 11. Com relação ao OneDrive, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, o OneDrive é um serviço de armazenamento de arquivos em nuvem. Beleza, né? Isso aqui não tem nem o que a gente discutir. Tá? Correta. 2. Se você salvar seus arquivos no OneDrive e após isso formatar seu computador, você perderá esses arquivos, pois não conseguirá acessar o OneDrive. Não, tá? Nuvem é o acesso de qualquer lugar aí. 3. O OneDrive não fornece suporte a arquivo. Não, ele já vem nativo com o nosso Office 365 aí e a gente consegue fazer toda a parte de leitura de maneira online nele aí. Então, a única alternativa correta aí é a nossa alternativa 1. Então, a nossa questão apenas 1, letra C. Questão número 12. Operações com arquivos em ambiente Windows remetem atualmente ao serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft, denominado OneDrive. Para situações de organizações em que há necessidade de se ter acesso contínuo aos arquivos armazenados na nuvem e manter as versões de arquivos sincronizadas, recomenda-se ter os aplicativos do OneDrive para Windows ou macOS. As vantagens advindas desse serviço ocorrem porque O que é esse OneDrive aí? Quais as vantagens dele? Alternativa A, ele é multifuncional e de recursos exclusivos com o Microsoft Office Online, permitindo a conexão assíncrona de arquivos, totalmente ao contrário, né? Conexão síncrona de arquivos constantes nas pastas. Síncrona é de sincronismo, esses arquivos são sincronizados, né? Que é o que ele pede aqui, ó, versões de arquivos sincronizadas, tá? Que é o que o OneDrive faz, ele não deixa nada assíncrono, tudo em tempo real ali. B, multi-integrado, com diversos aplicativos de edição de texto e planilhas eletrônicas, possibilitando o compartilhamento adequado de arquivos dentro do espaço físico. Espaço físico não. Se ele está em nuvem, eu posso compartilhar aonde eu quiser, tá? Não somente dentro do espaço físico aí, em qualquer espaço da organização. Então a B não pode ser. C, multifuncional e sincronizado com contas da Microsoft, o que permite a criação gratuita de documentos do suíte Office com computadores desktop. Não, tá? A gente não consegue fazer criação gratuita de documentos com Office offline, tá? Computadores aí de desktop. A gente só consegue de maneira paga. Se a gente pagar lá o OneDrive, a gente pagar o Office, aí a gente consegue criar os documentos no meu computador. Senão, a gente não consegue fazer nenhum tipo de criação se eu não tiver uma conta, uma assinatura da Microsoft, beleza? Então a C aí não está certo. D, multiplataforma e de integração de recursos com o Microsoft Office Online, beleza? Possibilitando a edição ou criação de arquivos por distintos dispositivos móveis com sincronização automática.
Fechou, tá? A D aí tá correta, realmente a gente consegue fazer isso. Mas vamos ver a E? Multiplataforma e de recursos exclusivos com o Microsoft Office Online, possibilitando o compartilhamento adequado de arquivos do espaço físico da organização. Não, tá? Não somente de arquivos dentro do espaço físico, como a gente falou aqui, ó. Dentro do espaço físico na B, não, né? Mesma coisa então na E aí. Por isso, a alternativa correta nossa aí, a nossa alternativa D. Questão número 13. Um usuário do Teams deseja discutir com dois colegas de trabalho a solução de um problema urgente e sigiloso. Para tanto, utilizou de um método de canal de comunicação onde se pode selecionar membros específicos da equipe para participarem, sem a necessidade de criar uma nova equipe no Teams. Esse canal de comunicação é conhecido como alternativa A, canal particular. A gente não tem esse canal particular lá. Canal sigiloso, também não temos. Canal privado, fechou, tá? Canal privado a gente tem sim. Canal compartilhado, não. Canal padrão a gente tem. E a gente tem também o canal público, tá? O padrão público e o privado são os 3 tipos de canais que a gente tem no Teams. Mas para a gente selecionar membros específicos para participarem, e a gente não quer que os outros participem, a gente cria um canal privado. Por isso a alternativa correta da 13 aí, a nossa alternativa C. Se você não sabe o Teams, nunca viu, tem uma aula específica sobre o Microsoft Teams, onde eu falo sobre os canais, sobre equipes, dou exemplos aí que a gente tem de uso no dia a dia, para vocês se inteirarem, que é um conteúdo muito importante e bastante abordado aí, principalmente agora, que é um conteúdo um pouco mais novo, vindo nas bancas aí, principalmente na nossa VUNESP. Então, fique esperto que Teams, geralmente, uma ou outra questão vai cair para você lá, beleza? Questão número 14 ó. Sobre o programa Microsoft Teams, assinale a alternativa incorreta. A alternativa A. Não é possível alterar um canal compartilhado para um canal padrão ou privado e vice-versa. Infelizmente, a gente não consegue fazer alteração depois que a gente cria, tá bom? Na hora da criação ele já pega lá, ó, qual o tipo de canal que é. Então, essa daqui ela tá correta, até que a gente não consegue fazer depois da gente criar. Alternativa B. Quando as pessoas ingressarem ou saírem de uma equipe, a lista de membros da equipe atualizada será refletida no canal compartilhado. Beleza, tá? Porque a equipe é todo mundo, né? Todo mundo. Aqui ele não tá falando de canal, tá? Ele tá falando de equipe, ou seja, do grupo inteiro lá. Quando a pessoa entra ou sai, essa lista ela acaba sendo refletida, compartilhada no canal aí. Então, tranquilo, a B também está correta. C. Apenas os proprietários e os membros podem compartilhar um arquivo de canal? Beleza, porque você pode também ter as pessoas que são convidados, tá? O convidado, aí não teria muito sentido eu ser um convidado e ser um membro, a gente ter essas duas diferenciações, tá? Se eles pudessem fazer a mesma coisa. O membro ele já consegue fazer o compartilhamento, e o proprietário também. Os convidados já não. Então apenas os proprietários e membros conseguem fazer o compartilhamento de arquivos dentro de um canal, beleza? D. Depois de criar um canal compartilhado, a equipe de host poderá ser alterada? Não, tá? Depois que eu crio um canal compartilhado, a equipe de host, ou seja, os anfitriões ali, não conseguem ser alterados, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer alguma coisa em canal, a gente faz ali anteriormente a criação. Depois da criação do canal, dificilmente a gente consegue fazer algum outro tipo de alteração, tá? Que é a mesma coisa que a gente faz na A, né? Que não é possível alterar um canal compartilhado para um canal padrão. Beleza, mesma coisa aqui, ó. Toda essa parte aí de gerenciamento de canal, a gente faz antes da criação. Ou seja, depois de criar, a gente não vai conseguir fazer a alteração. E aqui ele fala que a gente pode fazer, tá? Aqui a gente não pode fazer, beleza? Então a D ela está incorreta. E E, as conversas do canal são consideradas públicas e os chats são abertos apenas para você e outra pessoa, ou um grupo de pessoas. Beleza, as conversas no canal lá, elas são públicas, mas os chats, né, os chats ficam na minha aba lateral. Se você não viu minha aulinha sobre Teams, dá uma olhada lá que você vai ver qual abinha que eu estou falando que são os chats. Eles são abertos apenas para você e para outra pessoa ou para grupos, tá? É como se fosse uma conversa, um direct que a gente manda, ou uma mensagem direto no número da pessoa no WhatsApp, beleza? Então a E aí, ela está correta. Então a única alternativa aí que vai estar incorreta é a nossa alternativa D. Depois de criar um canal compartilhado, a equipe de host poderá ser alterada. Ela não poderá ser alterada. Essas foram as 14 questões do nosso simulado especial aí de revisão do TJSP. Espero que vocês tenham ido bem. Se vocês não foram, deem uma olhada aqui nas playlists do canal, tá? Tem aula de Excel, tem aula de Word, tem aula do Teams, tem aula de Windows, tecla de atalho, pesquisa no Google, internet. Todos os conteúdos que caem lá no TJSP tem aqui nas playlists do canal. Então é muito importante que a gente tenha essa base teórica para depois ir fazer as questões, para a gente realmente saber
como que a gente está. Não adianta vir só por questões. Pensando nisso, eu tenho dois materiais muito importantes para vocês, que é o nosso conteúdo completo do Estudinfo, tem todos os materiais de informática para você e tem mais de 250 questões de informática, divididas em um compiladão com as 120 melhores questões de informática e mais de 15 simulados, inclusive simulados especiais do TJSP, para você realizar tudo em PDF, para você assistir às aulas, tudo com acompanhamento, teoria e resolução em vídeo aqui no canal para vocês. Esses dois materiais estão numa promoção muito bacana agora nessa reta final do TJSP. Dá uma olhadinha aqui no link na descrição. Tem lá o link tanto para os PDFs, que são todas as aulas, quanto para as questões, que eu acho que é o conteúdo mais importante que vocês podem adquirir agora, podem fazer nessa reta final, são as questões, tá? Quanto mais questões vocês fizerem, melhor, que mais a gente consegue fixar o conteúdo de informática aí. E se você gosta de estudar através de mapas mentais, o mapa mental específico resumido do TJSP interativo também está em promoção e o link está aqui na descrição do vídeo. Ou seja, se você faz parte do canal, é assinante, participa dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, você tem descontos exclusivos aqui e os links estão na descrição do vídeo, beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula nos canais do WhatsApp e do Telegram. Não esquece de entrar lá para você fazer parte do nosso ranking, para você conseguir ver com antecedência esses simulados e responder e tirar dúvidas comigo também, beleza? Se gostou do conteúdo, deixa um joinha, se inscreve no canal que ajuda bastante. Quer pedir algum conteúdo diferente? Deixa nos comentários. Ficou com dúvida? Deixa nos comentários também. Vejo vocês então nos nossos grupos. Bons estudos e bora gabaritar a informática!